Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou aluna do curso de História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade de Campanha, e eu também estou estagiando junto com a professora Vládia e também com o professor Gregório, acompanhando aí as atividades que vocês estão realizando, mesmo diante desse período atípico que a gente está vivendo, para o cumprimento das minhas atividades do estágio. O tema de hoje, da nossa conversa é iluminismo. Então a gente vai fazer aqui algumas considerações básicas, sobre esse tema, como uma forma de auxiliar vocês também na hora de responder a questão presente no PET avaliativo número 8 e também como uma forma de fechar, esse ano letivo, proporcionar uma revisão sobre essa temática. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários ou também postar lá no Google Sala de Aulas, que eu vou ficar atenta lá para poder responder vocês. Então vamos lá. Então, o iluminismo, ele é um movimento, se a gente for tentar denominar o que seria o iluminismo, a gente pode entender basicamente como um movimento de cunho intelectual, principalmente filosófico, que teve origem no século XVII na França. No entanto, os seus maiores expoentes, ou representantes dessa corrente de pensamento que é o iluminismo, pertencem ao século XVIII. Então, por isso que a gente também tem que pontuar essa questão. Mesmo que ele tenha surgido no século XVII, esse desenvolvimento e as maiores teorias que comungam do iluminismo, que são pertencentes a essa corrente de pensamento, elas fazem parte do século XVIII. Então aí é sempre bom a gente ter em mente, e levar em consideração que quando a gente está tratando de eventos históricos, de fenômenos e de questões que se voltam para a história, a gente não pode colocar dentro de uma caixinha e isolar. Então, por isso que a gente deve problematizar e também considerar as outras atmosferas que envolvem esses determinados fenômenos. Então, no caso do iluminismo, ele vai ser muito importante, por exemplo, para desencadear depois, ser aí uma margem e uma influência, vai servir de inspiração, para a Revolução Francesa. E aí a gente ainda pode fazer outras ligações. A Revolução Francesa, como ela inspirou outros movimentos aqui para o Brasil, no caso, E aí, nesse sentido, a gente pode destacar a Conjuração Baiana, por exemplo, a Conjuração Mineira e assim por diante. Então, a gente precisa fazer essas conexões para evidenciar justamente que os fatos eles não estão isolados. Então, existem certas conjunturas, e certos aspectos que eles podem ser compartilhados. Claro, É claro que a gente ainda tem que levar em consideração aquilo que é particular de cada fenômeno, de cada questão que a gente está trabalhando. Mas enfim, voltando, se a gente ainda pensar nessa denominação do iluminismo, a gente poderia meio que simplificar esse movimento como evidenciar, ele busca evidenciar o uso da razão como o principal fenômeno, o principal elemento para que a gente possa entender a nossa realidade. E aí esse entendimento, ele não se encerra simplesmente na busca por respostas, mas também em criar outras perguntas. Então, muitas vezes, você tinha algumas respostas, que já estavam lá na convivência da sociedade, que a sociedade já conhecia, mas era necessário, através do uso da razão, problematizar também essas respostas e buscar, a partir dessas novas perguntas, novas respostas. Então, com isso, os pensadores iluministas, de modo geral, eles consideravam que pensar essa explicação da realidade também orientaria, seria uma forma de orientar a ação dos homens e entender como eles são impulsionados, quais eram as razões, que eles utilizavam para realizar determinadas ações. Então, antes da gente falar aí desses principais expoentes, como eu havia comentado, que são os mais conhecidos pensadores do iluminismo que pertencem ao século XVIII, a gente vai fazer aqui breves colocações, sobre o início desse pensamento iluminista. Então, eu vou conversar aqui com vocês rapidamente, sobre os precursores do iluminismo. E aí, é claro que existem outros precursores também, mas eu vou destacar dois aqui. Então, um dos primeiros, precursores aí foi o René Descartes. Acho que vocês já ouviram falar dele e eu vou colocar aqui algumas questões que são importantes para a gente entender como se fundamentava, esse pensamento iluminista, essa corrente de pensamento. Então, iniciando aí com o René Descartes, a gente pode colocar em evidência, algumas questões.
Porque ele ficou conhecido como o pai da filosofia moderna e todo o movimento que ele começou a desenvolver ficou conhecido como racionalismo. Então ele justamente colocava em ênfase, né, a questão da racionalidade. Então o ser humano ele era capaz de pensar e de problematizar a sua realidade. Então isso era um ponto crucial para ele e já foi um diferencial na época. E além disso, ele também foi responsável, né, pela criação de um método sobre o pensamento, que é definido como o método cartesiano. E, além disso, uma coisa que acho que vocês já ouviram falar também, que é uma frase característica dele, que é o penso, logo existo. Bom, vamos passar aí para outro precursor, que é o John Locke. O John Locke, basicamente, ele considerava que o homem era uma tábula rasa, ou seja, tábula rasa. É que às vezes eu falo muito rápido, gente. Mas, para ele, o homem era como uma folha em branco. Então, ele ia meio que se moldando, né, e se constituindo, se formando de acordo com aquilo que ele recebia da sociedade. No entanto, se a gente levar isso em consideração, a gente tem que colocar também nessa mesma medida várias questões que compõem a sociedade. Então, desde a forma como essa pessoa, né, esse indivíduo interage com a sociedade, por exemplo, com a questão religiosa, a questão educacional. Então, são vários núcleos que a gente tem que incluir para tentar entender como é esse indivíduo, né? Pensando que ele vai aderindo todos os valores da sociedade, tudo aquilo que ele recebe dela, né? E um outro ponto que define também esse pensamento aí, essa construção, né, do pensamento a partir do Locke, é pensar que para ele o governo, né, ou o Estado, ele vai representar um contrato social, ou seja, deveria existir uma relação que conectasse tanto os interesses dos homens quanto os interesses do Estado. E aí, nesse sentido, ele destacava a existência de direitos naturais, ou seja, todo homem ele tinha direitos, né, que eram naturais à sua existência. E aí ele destacava a liberdade, a felicidade, a propriedade e a própria vida em si. E aí, se a gente for caminhando, né, para o entendimento de como esse pensamento iluminista ele vai se desenvolvendo, a gente chega até o século XVIII, que, como eu havia comentado com vocês, né, ele vai ser mais expressivo. Então os representantes que a gente conhece, eles na maioria pertencem ao século XVIII, porque ele tem mais destaque, né? Então essas teorias, elas ganharam uma proporção maior no século XVIII e também conseguiram alcançar outros espaços. E aí, nesse sentido, o século XVIII ele é popularmente conhecido como o século das luzes. E aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né, o que estava acontecendo aí durante o século XVIII e o que estava colaborando, né, pensando essa realidade para que os filósofos se debruçassem sobre ela e, através do uso da racionalidade, conseguissem desvendar essa realidade. E é interessante que esse movimento intelectual, né, que põe justamente em xeque o uso da racionalidade para o questionamento da própria realidade, ele acaba se desenvolvendo de forma prática. Então, esse mesmo exercício que os filósofos estavam propondo, eles estavam fazendo. Então, é nesse sentido que a gente vai analisar alguns pontos da realidade desse século XVIII para entender quais eram os aspectos que compunham também a teoria de cada filósofo, né, que vai se destacar nesse processo aí de contribuição para as ideias iluministas. Então, vamos lá, destacar aqui esse século das luzes, né, o século XVIII. E aí, se a gente olhar com mais cuidado para a questão econômica, a gente vai se deparar com um crescimento significativo da burguesia capitalista. Para a questão política, nós temos que nos atentar ao processo de crítica ao absolutismo. Então, se a gente for fazer aqui uma consideração rápida sobre o absolutismo, né, é aquele regime de governo que é representado por apenas um governante, em que ele vai responder sobre todos os setores e aspectos dessa sociedade, e acaba que ele vai ter todo o poder nas suas mãos, né, concentrado. E, além disso, a gente ainda pode pontuar que, dentre esses governos absolutistas, né, existia uma relação entre a nobreza, né, que, no caso, o rei era a expressão maior dessa nobreza, com a Igreja Católica. Então, existia uma certa predominância, né, da religião católica como a religião oficial desses países que aderiram
né, e que tinham os seus regimes de governo como os regimes absolutistas. E além disso, esse regime, ele além de concentrar esse poder, ele representava, né, que o rei, ele não deveria ser questionado, ou seja, a sua vontade era inquestionável. Então todas as ações que ele fazia não tinham que ser questionadas, ele não tinha que seguir uma constituição, porque esse não era o formato, né, contemplado por esse tipo de regime. Então, ao longo do século XVIII, pensando a nível político, começaram, né, a aparecer frequentemente críticas sobre esse regime político. Então, muitas dessas críticas se voltavam justamente para pensar um novo tipo de regime, que realmente colocasse em pauta as discussões que faziam parte da realidade do povo num geral. Porque se a gente for aí analisar também rapidamente, né, esse governo absolutista, ele acabava sendo uma expressão aí das classes mais altas, né, nesse caso ainda não classes, mas ordens sociais, né, que a gente pode entender nesse momento, mas expressão basicamente da nobreza e também do clero. Então, era necessário ouvir outras vozes também e incluir outras perspectivas para pensar essa sociedade. Então, essas críticas, elas acabam acontecendo durante esse período. E, além disso, voltando lá um pouquinho na economia, né, além desse crescimento da burguesia que foi significativo nesse período, esse século das luzes, ele foi marcado por uma perspectiva que incluía a necessidade de um Estado que não fosse interventor na questão econômica, principalmente. Se a gente ainda lembrar dessa questão mais mercantilista, né, que era característica da economia nesse período, você não podia fazer um livre comércio, basicamente, né? Então você tinha limites para esse comércio. Então, muitas vezes, esses limites, eles acabavam gerando tensões entre os que estavam interessados nessa produção. Então, o livre comércio, ele significava ampliação, né, o crescimento das exportações e também, de certa forma, das importações. Então, uma valorização do mercado e o aumento de lucros. Então, isso era benéfico para aqueles que também estavam pensando sobre essas questões voltadas para a economia. E, por fim, a gente pode destacar que o iluminismo, ele entendia que a base, né, dessa organização da sociedade, ela vai se dar através do individualismo e da liberdade. Então, a gente tem que pensar no indivíduo, na pessoa, né, que constitui essa sociedade, mas ela também tem que estar ligada aos direitos naturais, né, e um deles é a liberdade, no caso que eles enfatizam nesse momento. Bom, então agora a gente vai pontuar e refletir rapidamente alguns dos princípios gerais dessa teoria do iluminismo. Então, eles colocavam que era importante ter a busca pela felicidade como uma forma de organizar a sociedade. E aí essa organização, ela também colaboraria para que a sociedade alcançasse um tipo de progresso. Nesse sentido também, eles colocavam a necessidade de se buscar o prazer e também o respeito aos direitos naturais. E aí, direitos naturais a gente lembra também de quem? Do John Locke, né? Que ele pontuava a liberdade, a vida, como direitos naturais que devem ser respeitados. Além disso, eles destacam a questão da tolerância. E quando a gente pensa a tolerância, a gente pode conectar, né, com aquela perspectiva religiosa que eu havia comentado com vocês, que durante esses regimes, né, absolutistas, você tinha a religião católica como uma religião oficial, então não havia espaço para outras religiões. Então essa era uma crítica que também eles perduravam e colocavam como um princípio geral do iluminismo para que você conseguisse incluir outros debates, né, e outras perspectivas dentro desse cenário. Então, a tolerância em si, ela acaba se tornando um símbolo da liberdade de pensamento. E a gente também pode meio que abrir espaço, né, para outras interpretações sobre esse conceito de tolerância. Então, ele não estava restrito apenas à questão religiosa. Estou fazendo aqui uma conexão porque foi uma coisa que a gente conversou. Então, de modo geral, a gente vai ver aqui, ainda existem outros princípios que eu vou pontuar para vocês, mas que a gente consegue, né, se aproximar dessa discussão inicial que a gente falou, pensando principalmente a crítica feita ao modelo absolutista de governo, né? Porque era algo muito presente na realidade deles, e também o iluminismo, de forma geral, ele consegue ser uma expressão, né, e um contribuinte muito relevante para a tomada de decisão que supera esse tipo de regime político, que é o absolutista, né?
no caso. Bom, dando sequência aí a esses princípios gerais, eles também destacam o direito à revolta, aí considerando a atitude, né, desse possível governante que eles estão analisando, que se propõem a analisar, né, e também, nesse mesmo sentido, eles pontuam a supressão da servidão, então você tinha que extinguir esses tipos de servidão, né, era algo que não deveria fazer parte dessas sociedades. E aí, retomando mais um ponto da nossa discussão inicial, eles batiam na tecla, né, dessa liberdade econômica. Então, não era necessário que o Estado fizesse uma intervenção sobre a economia. Então, o livre comércio ele deveria ser predominante nesse cenário. E aí, para fechar com chave de ouro, né, dentro desses princípios gerais do absolutismo, eu posso destacar aqui que eles colocavam meio que em evidência, né, a abolição dos privilégios de nascimento. Então, ao longo aí desse regime do absolutismo, a gente via aí a questão dinástica perdurando, né? Então, essas famílias que estavam sempre no poder, elas iriam permanecer no poder. Então, você via aí, tanto para a nobreza, principalmente, né, quanto para o clero, a influência desses privilégios de nascimento. E aí, para pensar essa mudança, né, para a sociedade, esses privilégios eles deveriam ser extintos. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre alguns dos filósofos, né, que vão ser referência aí para esse século das luzes, que é o século XVIII. O primeiro deles vai ser o Voltaire. Ele destaca para a gente a necessidade, né, pelas lutas dessas liberdades individuais. E aí, pensando nessas liberdades individuais, ele enfatiza principalmente essa oposição à tirania do monarca. Então, para ele, quando a gente está tratando de um governo, né, que ele é representado apenas por um governante, ele acaba sendo despótico, ou seja, ele é tirano, né? Ele meio que se molda através da opressão. Então é algo que fica meio parecido com uma ditadura. E nessa mesma medida de luta pelas independências, pelas liberdades individuais, ele coloca em xeque uma crítica sobre a igreja. Então ele ficou conhecido também por fazer essas críticas à igreja. E de modo geral, ele era um defensor dos ideais da burguesia. Então por isso, a questão econômica também vai ser um aspecto que a gente pode conectar, né, com essa perspectiva adotada pelo Voltaire, porque a burguesia ela tá meio que desejando, né, o seu crescimento sempre significativo durante esse período. E o próximo filósofo que a gente vai comentar aqui é o Montesquieu. Ele ficou conhecido basicamente pela sua publicação do livro O Espírito das Leis, né? É uma grande obra e referência. E nessa obra ele propunha, né, um equilíbrio entre as liberdades da pessoa e a autoridade do governo. Então já era uma crítica também a esse modelo despótico, né, representado pelo regime do absolutismo. Nesse sentido, ele vai tecer uma outra crítica a esse regime, que era associada à religião. Então, a gente pode conectar também com aquilo que o Voltaire pensava, né, sobre a religião, essa necessidade de ser tolerante a outras possibilidades aplicadas à religião. Então, outro aspecto que é relevante para a gente pensar o Montesquieu é destacar que ele acaba influenciando até a nossa atualidade, porque foi através dele que a gente começou a problematizar, né, esse poder concentrado na mão de uma pessoa, não sobre ele, mas enfim, ele pega essa problemática, né, do poder concentrado na mão de uma pessoa e acaba sugerindo como solução essa divisão dos poderes, né, então é a famosa tripartição do poder, representada pela divisão dos poderes entre o legislativo, entre o executivo e o jurídico. E aí, essa vai ser a base do funcionamento do Estado moderno que a gente conhece hoje, né? O Estado moderno de direito. E ele ficou também conhecido pela sua definição, né, em pensar que se o poder ele está na mão de um governante, ele é despótico, ele é tirano, ele é opressivo, então ele acaba reafirmando essa colocação para a gente. E o último filósofo que a gente vai destacar aqui é o Rousseau. O Rousseau ele vai ser o principal quando a gente trata dos interesses das classes mais oprimidas. Então, tanto o Montesquieu quanto o Voltaire, e principalmente o Voltaire, eles acabam meio que se envolvendo, né, com os debates aí e os interesses da burguesia, enquanto
o Rousseau vai se preocupar aí com esses interesses das classes mais oprimidas. E para ele era necessário, né, ele exigia uma república aí, uma nova forma de governo, né, um novo regime político. E aí, dentro da república, ele coloca que o próprio povo vai ser o poder. Então, o poder ele seria representado agora pelo povo, justamente, né, ressignificando esse contexto político, basicamente. E a principal obra do Rousseau vai ser Contrato Social. Então, ele afirmava que era necessária uma relação mútua entre o Estado e a sociedade, né? E a sociedade aí representada pelos seus indivíduos. Então, dentro dessa relação mútua, eles deveriam conciliar tanto os interesses, né, da sociedade quanto do Estado e que ambos fossem beneficiados. Então, teria que haver, né, benefícios em comum. Nesse sentido, ao pensar que ele meio que lutava, né, pelos interesses das classes mais oprimidas, ele criticava a burguesia e a questão da propriedade privada, que para ele não tinha muito sentido, né? Aí, se a gente refletir um pouco mais sobre esse conceito aí de contrato social e perceber quais eram os benefícios em comum, né? O Rousseau, de modo geral, também, ele serviu de inspiração para a Revolução Francesa também e para outros movimentos de cunho socialista, por exemplo, que vão se desencadear aí durante o século XIX e o século XX. Então, a gente finaliza por aqui. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Foi uma alegria estar novamente aqui com vocês e podem deixar aí, como eu falei no início do vídeo, né, as questões que eu vou estar atenta aí para estar respondendo vocês. Muito obrigada, até mais!